Pessoal, tudo bem? Estamos de volta mais uma vez aqui na unidade 2 para comentar algumas coisas a respeito de um exercício da nossa lista que causou certa confusão, tá? Alguns alunos não conseguiram resolver esse exercício porque era necessário construir um gráfico e muitos ainda não construíram um gráfico, então ficava difícil fazer essa questão, tá? Eu estou me referindo justamente à aplicação da lei de Raoult e a lei de Henry para um sistema experimental, tá? Então, nesse exercício, o que ele está pedindo? Ele está nos dizendo que a pressão de vapor de cada componente de uma mistura de acetona, que é a triclorometano, que é o cloroforme, letra C, foram medidas a 35 graus Celsius e os resultados estão colocados a seguir, tá? Então essa aqui é a tabela com os dados experimentais. Aí ele pede que a gente comprove que a mistura se comporta de acordo com a lei de Raoult para o componente que está em grande excesso e de acordo com a lei de Henry para o componente que está em pequena quantidade, tá? Ou seja, é o componente minoritário. E aí ele pede para a gente achar as constantes de Henry para cada um desses componentes. Tá, pessoal? Então, como que a gente vai abordar esse exercício? Primeiro, a gente tem que saber o que é a lei de Henry e o que é a lei de Raoult. Então, a lei de Henry e a lei de Raoult são essas aqui. Aqui nós temos a lei de Henry, onde nós temos a pressão de vapor de um componente I em função da fração molar desse componente I multiplicado por uma constante, chamada de constante de Henry. Então, isso aqui que ele pede para a gente determinar. E aqui é a lei de Raoult, onde nós temos a pressão de vapor de um componente em função da sua fração molar multiplicado pela pressão de vapor deste componente puro, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esses dados experimentais e calcular essa pressão de vapor e colocar em função de alguma coisa, tá? Então, aqui a gente vai colocar em função da fração molar do cloroforme, ou seja, a gente vai fazer uma mistura acetona-cloroforme, de maneira que a gente vai adicionando aos poucos cloroforme na acetona, né? Fazendo então uma mistura binária. Com isso, a pressão de vapor de cada um nessa mistura, ela tende, de cada componente nessa mistura, ela tende a alterar conforme a sua fração molar. Tudo bem? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar de um gráfico e eu vou mostrar esse gráfico daqui a pouquinho e já a gente volta para o slide aqui. Então, pessoal, eu trouxe os dados daquele nosso exercício para a planilha do Excel. Então, o que eu fiz aqui foi, em vez de colocar os dados na horizontal, eu coloquei na vertical, de modo que a gente tem aqui três colunas, XC, pressão, XC que é a fração molar do cloroforme, pressão de vapor do cloroforme em kPa e a pressão de vapor da acetona também em kPa, tá? Então aqui nós temos os nossos dados experimentais. Bom, a gente precisa construir um gráfico, tá? Então para isso a gente precisa de um eixo X e um eixo Y, tá? A fração molar do cloroforme vai ser o nosso eixo X. E depois a gente vai colocar um gráfico com dois Y, né? Um sendo para o cloroforme, pressão de vapor do cloroforme, e outro sendo para a pressão de vapor da acetona. Então, como é que a gente faz isso? Lembrando que vocês podem usar qualquer ferramenta para construção de gráficos, tá? Então, se vocês tiverem o Origin, vocês podem utilizar o Origin. Existem outros softwares de estatística, como por exemplo o próprio Estatística, onde a gente pode construir esses gráficos. Porém, o Excel ele é um software, né, um programa que todo mundo tem, né? Todo mundo pode ter acesso a esse programa facilmente, então acaba sendo uma boa ferramenta. Bom, para a gente construir esse gráfico, a gente precisa escolher um gráfico. Então a gente vem aqui em inserir, tá? Em inserir, a gente vai escolher um tipo de gráfico. Para essa nossa situação, a gente precisa de um gráfico de dispersão, tá? Então vocês vão em gráfico de dispersão e vão escolher um desses gráficos de dispersão aqui. O mais adequado é esse aqui, tá? Então, esse aqui é o gráfico de dispersão. Veja que ele está em branco e a gente precisa adicionar os dados. Então, onde que a gente vai adicionar os dados aqui? Veja que automaticamente ele habilitou
essa aba aqui chamada de Design. Então aqui a gente vai construir o nosso gráfico. Vamos escolher o botão Selecionar Dados. Então aqui a gente abriu o botão Selecionar Dados e agora veja que a gente vai precisar adicionar esses dados. Então a gente vai aqui em Adicionar. Podemos escolher um nome para essa série. Então eu vou escolher aqui, por exemplo, a série Acetona primeiro. E aí a gente vai escolher os valores de X, tá? Basta a gente clicar nesse botão aqui, que significa subir os dados, né? Ou adicionar os dados. E a gente vai colocar aqui o eixo X. Basta a gente segurar e arrastar até o final que a gente interessa. Até o final de interesse. Bom, feito isso, vamos adicionar esses dados. E agora a gente precisa adicionar os valores de Y. Então a gente vai aqui em subir esses valores. Veja que a gente está querendo fazer primeiro para acetona, então é esta coluna aqui. Arrastou até o 0 e pronto. A gente já adicionou os dados, veja que automaticamente ele criou aqui uma curva de pressão de vapor, certo? Dando OK, ele vai confirmar. Bom, isso foi para acetona, a gente precisa fazer agora para o cloroforme. Então vamos adicionar mais uma vez, dar o nome da série agora de cloroforme. Vamos escolher os valores de X, também fração molar do cloroforme. Afinal de contas, a gente quer verificar a influência da adição do cloroforme na nossa mistura, né? E vamos subir agora o valor de pressão de vapor para o cloroforme. Então está aqui. Veja que quando eu faço isso, automaticamente ele já adiciona aqui uma curva de pressão de vapor. Confirmando, OK. Ok, novamente, pronto, a gente construiu o nosso gráfico. Veja que agora o que a gente vai fazer aqui é apenas perfumaria, né? Então a gente precisa deixar esse gráfico mais limpo. Então, a primeira coisa que eu faço é tirar essa grade daqui, deixo o gráfico mais limpo. A gente precisa ajustar esse eixo, né? Então eu vou colocar aqui, basta dar 2 cliques aqui no eixo X, ele vai puxar as opções de manipulação desse eixo X. Então eu vou deixar a pressão até 1 e veja que eu não preciso dar OK, tá? Basta eu fechar, automaticamente ele vai fazer a modificação. Aqui eu estou usando o Office 2019, mas isso vale também para o Office 2013, Office 2016, eu não sei se aplica ao Office 2010, tá? Mas 16 e 13 com certeza. E aqui a gente vai adicionar uma linha aqui. Eu vou tirar essas bolinhas também para ficar melhor. Então, vou colocar primeiro essa curva de pressão de vapor do cloroforme no eixo secundário, tá? Só para ficar mais bonitinho aqui. Não sei se não vai atrapalhar um pouquinho aqui colocar no eixo secundário. Então deixa eu tirar aqui porque ele automaticamente ele ajusta o gráfico, né? Então vou deixar ele aqui mesmo. E vou apenas colocar aqui uma linha sólida, uma linha de grade aqui, só para ficar fácil da gente visualizar. Eu vou deixar preto. Pronto. Agora sim eu vou tirar essa linha daqui. Veja que eu preciso mudar aqui, né, o meu botão. Agora que eu estou nesse botão aqui, que é preenchimento e linha. Eu vou aqui em marcador. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse marcador. Vou clicar em nenhum. Então ele vai sumir dali. E vou adicionar uma linha sólida. Tá? Adicionei a linha sólida, está muito grossa, então vou diminuir um pouquinho mais aqui. Vou deixar 1. O marcador não sumiu porque não é aqui. E sim aqui, né? Marcador nenhum. Agora sumiu o marcador. Vou fazer a mesma coisa pro azul aqui, que é a acetona. Então, linha sólida, diminui aqui para 1 e vou aqui no marcador, opção de marcador nenhum. Veja que ao fechar isso aqui, automaticamente ele já aplica aquela modificação. Vou mudar essa cor aqui só para diferenciar do cloroforme. Então eu vou botar aqui um laranjinha. Pronto. Então aqui está o gráfico de pressão de vapor. Veja que se eu quisesse melhorar mais, eu colocaria aqui o nome desse eixo, né?
colocaria aqui também o nome desse eixo e ficaria mais bonitinho. Também poderia colocar o nome da série, mas vamos dar continuidade para o vídeo não ficar muito grande. Pessoal, então como que a gente valida se nesse experimento o componente minoritário ele vai seguir a lei de Raoult, majoritário vai seguir a lei de Raoult e o minoritário vai seguir a lei de Henry. Bom, nesse caso a gente vai traçar aquilo que seria a lei de Raoult, tá? Então a lei de Raoult para um sistema ideal, o que a gente deve esperar? Uma reta, né? Porque isso aqui a gente tem a minha caneta aqui, eu não sei se ela vai funcionar, deixa eu ver aqui. Bom, ela acaba não ativando, né? Ela está funcionando aqui como se fosse um mouse mesmo. Então não vai dar para eu riscar aqui. Mas vamos lá. Então aqui nós temos a lei de Raoult. Aqui seria o Y, né? O PI aqui seria o Y. E a fração molar aqui, X e L, seria o nosso X. Então a gente deveria esperar uma reta. Então se eu deveria esperar uma reta, a gente vai traçar essa reta aqui. Então, vamos aqui inserir, ilustrações, formas, e vou pegar uma linha. Então, a reta seria aqui. Pego essa aqui e trago até aqui. Tá? Vou deixar em laranja e vou deixar... Aliás, vou deixar em vermelho. Vou deixar em vermelho aqui. Pronto. E aí eu vou fazer a mesma coisa para a curva do cloroformo. Vou pegar, eu vou deixar aqui, até aqui e vou deixar em azul mesmo. Bom, veja que aqui existe uma certa flexibilidade, né? Então, onde eu vou escolher, se o gráfico está mais achatado ou está mais comprido, isso vai mudar um pouquinho a minha visualização. Certo? Eu vou fazer aqui e vou levar esse gráfico aqui para a nossa videoaula, onde tem os nossos slides, para a gente comentar um pouquinho em cima dele. Tá? Então eu vou fechar aqui e daqui a pouco a gente volta. Então pessoal, trouxemos o gráfico para a nossa apresentação e agora a gente vai extrair alguns dados deste gráfico. Tá? Então primeiramente a gente vai validar a lei de Raoult. Vai verificar a validade da lei de Raoult e da lei de Henry e depois a gente vai calcular as constantes de Henry tanto para a acetona como para o cloroformo. Então aqui nós temos as equações. Veja que se fosse uma solução ideal ou uma solução de grid ideal, a gente deveria encontrar retas, tá? Então a gente deveria encontrar uma reta que, se fosse ideal para esse sistema aqui do cloroformo, seja a curva do cloroformo. Lembrando que aqui é a curva do cloroformo e aqui é a curva da acetona, tá? Só para ficar bem claro aqui, já que eu não coloquei o nome nos eixos. Acetona. Pronto, então aqui nós teríamos essas retas se fosse ideal, mas não é o caso, nós temos desvio da idealidade. Porém, aqui onde nós temos a concentração de cloroformo muito pequena, nós temos a concentração do solvente muito alta. Então nós temos uma situação de solução de lei ideal, portanto aqui deve seguir uma tendência de reta, ou seja, a gente poderia validar a lei de Raoult aqui nesta região. Lembrando que para o solvente a gente aplica a lei de Raoult, tá? Não está muito próximo aqui, mas deveria estar muito mais colado aqui nesta curva. Por outro lado, quando nós temos a concentração de cloroformo muito alta, nós temos a concentração de acetona muito baixa, né? Então, esse outro sistema aqui também a gente poderia aplicar a lei de Raoult, ou seja, está aplicando a lei de Raoult quando o componente, nós temos um componente com uma concentração muito alta e outro com uma concentração muito baixa, tá? Agora, como é que a gente aplica a lei de Henry? Então, aqui seria a lei de Henry para um sistema ideal, tá? Mas como nós não temos um sistema diluído ideal, e a gente aplica a lei de Henry para o soluto, tá? Para o soluto. Então, olhando para o nosso gráfico, aqui nós temos a concentração de cloroformo muito pequena, portanto é o soluto da nossa solução, tá?
E neste outro lado, nós temos aqui a concentração de acetona muito pequena, portanto a acetona aqui é o soluto da nossa solução. Então vamos verificar primeiro a acetona. Para a gente calcular a constante, a gente precisa extrapolar essa curva aqui traçando uma reta tangente, tá? Mas antes de traçar essa reta tangente, vamos olhar para a expressão aqui. Aqui está dizendo que a pressão de vapor do componente I é igual a K vezes a fração molar de I. O que acontece quando nós temos a fração molar muito próximo de 1? Tá? Você tem o XI tendendo a 1, veja, se X é igual a 1, P é igual a K. Então nós temos aqui que a pressão de XI tende a K, né? Ou é igual a K. Então a gente faz essa extrapolação. É lógico que não vai ser 1, mas vai ser muito próximo de 1. Tá? Então se eu traçar aqui uma reta tangente, eu vou extrapolar essa curva e aqui eu vou ter o K da acetona. Tá legal? Olhando para esses limites aqui. Por outro lado, a gente pode fazer também para o clorofórmio. Veja que aqui o clorofórmio está em menor quantidade, portanto é o nosso soluto. A gente vai traçar uma reta aqui, vai fazer a leitura aqui no eixo de pressão, tá? Ou traçando para esse outro lado aqui. Então eles vão ter valores muito próximos. Aqui seria, no caso, o K do clorofórmio. A concentração tende a 1, P tende a K. Então é assim que a gente determina essas constantes graficamente, tá, pessoal? Então, eu acho que com essa explicação, se não toda dúvida, mas a maior parte da dúvida ou dificuldade deve ser sanada. Eu espero que esse exercício ajude vocês na resolução de outros exercícios, tá? Muito obrigado e até um próximo vídeo.